Nós vamos dar continuidade ao concílio que nós demos início aqui no sábado passado, amém? Então eu declaro aberta a Assembleia Extraordinária para a organização da Primeira Igreja Batista Parque Flamengo, do cujo qual o concílio deu-se início na semana passada. Nesse momento, eu convido a fazer parte da mesa o nosso pastor pastor Cláudio, como nosso secretário. O pastor Joel, presente aqui como o nosso presidente da Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos e cidades circunvizinhas. Amém? Presente também junto com nós, o nosso querido pastor, levante-se, pastor, Paulo Sérgio, que será aquele que estará nos trazendo a palavra do Senhor nesta noite, amém? E temos também a presença aqui do pastor Cláudio, está lá atrás, que também veio nos prestigiar. Pergunto aqui na igreja se existe algum outro pastor de alguma outra denominação ou de alguma outra co-irmã nossa presente? Não? Então, em não havendo, também estão presentes aqui membros da Igreja Batista Unida, que é a igreja mãe da congregação aqui. Amém? Se fazem presente. Eu, nesse momento, estarei lendo uma passagem bíblica, Salmo 23, por gentileza. Salmo 23, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar, e me faz conduzir a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Prepare-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a felicidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor quando eu viver. Amém? E, mediante esta palavra do Senhor, nesse momento, eu vou convidar o pastor Cláudio, por gentileza. O senhor poderia dirigir-se à frente para estar fazendo uma oração? O pastor Cláudio irá fazer uma oração para nós darmos continuidade ao concílio. Vamos ficar em pé, amada igreja, graça e paz aos irmãos. E quero já desejar parabéns. Agora vocês são adultos, saíram do leite, agora vamos trabalhar independentemente da obra do Senhor. E tem todo o apoio da associação, tá bom? Oremos. Pai bendito, Pai de amor, nós estamos com o coração transbordando de alegrias, ó Deus, porque mais uma igreja é formada através do Teu Espírito Santo, ó Deus, que conduziu cada um deles, ó Deus, que preparou, formou, Deus, e juntou neste lugar, ó Deus, e trouxe o Teu servo, ó Deus, para pastorear esse rebanho, Pai. Porque não podemos ter uma igreja sem pastor, ó Deus, porque eles precisam do rebanho, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por essa noite maravilhosa, ó Deus, que Teu Espírito Santo
esteja conduzindo cada programação, cada parte desse culto, ó Deus, e que sejamos sair daqui alegres, Senhor, festivo, glorificando o Seu nome, ó Deus, por esse grande dia, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito grato, meu querido pastor. Nesse momento, nós vamos ouvir um louvor entoado pelo Ministério de Louvor da Igreja, tá ok? Graça e paz, igreja. Nós vamos colocar de pé essa noite. Nós vamos estar adorando a nosso Deus Altíssimo, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque o nosso propósito aqui nessa noite é de adorar o nome santo do nosso Deus. Amém? Podemos nos assentar. Para mim, como presidente da Igreja Batista Unida, com parte da diretoria aí presente, membros, nós nos sentimos muito felizes por podermos estar participando deste culto e deste concílio da congregação. Amém? Nesse momento nós vamos chamar e passar a palavra para o pastor Cláudio, o qual estará deliberando sobre os membros da igreja. Boa noite, irmãos.
Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Amém? Eu vou fazer a leitura da ata referente ao que aconteceu no sábado passado, que foi o exame para verificar as condições desta congregação se tornar igreja. A igreja foi aprovada. Nós leremos a ata aqui relatando o que aconteceu no sábado passado. Vou me sentar, que está aqui no computador. Peço licença aos irmãos para isso. Ok? Ata de concílio de exame da Congregação Batista em Parque Flamengo. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 19h25, no templo da Congregação Batista em Parque Flamengo, situado na rua Sítio dos Massines, 39, Parque Flamengo, Guarulhos, São Paulo, reuniu-se este concílio atendendo ao convite da Igreja Batista Unida em Guarulhos. Isto aconteceu conforme o que foi previamente divulgado. O presidente da Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos e Adjacências, pastor Joel Guimarães, orou e, após, iniciou a formação da diretoria do concílio. Presidente, pastor Antônio Carlos Sanches Moretti. Secretário, pastor Eliomar Costa Moreira. E os examinadores, pastor Cláudio Albino Cantuário, em Teologia Geral, e pastor Paulo Sérgio Fernandes de Souza, em Eclesiologia. Foi concedida, então, a palavra ao examinador de Teologia Geral, que fez perguntas sobre Bíblia, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, sobre anjos, sobre Satanás, sobre o homem, sobre o pecado, sobre salvação e escatologia. Foi concedido a palavra aos pastores presentes que fizeram suas considerações à nova igreja. Foram consideradas satisfatórias todas as respostas. Foi passada então a palavra ao pastor examinador de Eclesiologia, que fez as perguntas aos membros da nova igreja sobre o conceito de igreja batista, a natureza congregacional de uma igreja, ministério, governo, oficiais, ordenança, o código de uma igreja batista, requisitos para admissão em uma igreja batista, métodos de admissão e demissão, dependência e interdependência de uma igreja, sob a forma do sustento de uma igreja, dízimos, ofertas alçadas, os princípios de cooperação de uma igreja batista e a relação das igrejas batistas com o culto. Foi dada a palavra aos pastores presentes, que arguíram a nova igreja com algumas considerações. Foram consideradas satisfatórias todas as respostas. Como nenhum outro questionamento foi levantado, o presidente submeteu à apreciação dos membros do concílio, que votaram favoráveis, por unanimidade, a recomendação para a organização da nova igreja. Tendo o concílio decidido recomendar a organização da congregação em igreja, o presidente declara a decisão do concílio à Congregação Batista em Parque Flamengo. Fica agendado o culto solene de organização da nova igreja para o dia 14 de dezembro de 2019. Sem mais nada a ser tratado, eu, Eliomar Costa Moreira, lavei a presente ata, que após ser lida será assinada por mim e o presidente. 7 de dezembro de 2019, assina o secretário da ocasião, que não sou eu, pastor Eliomar Costa Moreira, e assinará o presidente, após os irmãos aqui aprovarem a ata como lida. Nesse momento, dando continuidade, eu chamo aqui à frente o nosso querido pastor Joel, presidente da associação. Ele vai fazer. Chamo o nosso presidente da nossa associação das igrejas batistas de Guarulhos e vizinhas circunstâncias para dar continuidade ao concílio e culto da nova igreja. Graça e paz, irmãos. Estamos contentes hoje, porque mais uma nova igreja se organiza para o reino de Deus, né? Então, toda a honra, toda a glória sejam realmente dados ao nosso Deus. Dando então prosseguimento à nossa solenidade, nesse culto solene, primeiramente, vamos pela ordem aqui, nós temos que submeter, né, essa ata que foi lida agora, a aprovação de todos os membros da igreja, tanto da igreja mãe, como também dos irmãos que acompanham a congregação. Então, há uma proposta para a aceitação dessa ata? Apoio?
Os votos favoráveis, levante um de suas mãos. Ok. Eu não vou deixar mais o contrário, porque foi unânime. Então, por unanimidade, está aprovada então a ata. Em seguida, agora, irmãos, nós vamos então passar a constituição da nova igreja, da novel igreja, né? Iniciando pela leitura dos membros que constituirão essa nova igreja. O pastor Cláudio vai estar lendo. Gostaria que, à medida que fosse lendo os nomes, que ficasse de pé e dissesse presente. Então, diga presente, né? Presente. Eu vou pedir também aqui o auxílio da secretária aqui da congregação, que será a secretária da igreja, para ir passando a lista de presença, está aqui na mão do pastor, por gentileza, todos os irmãos presentes que são membros aqui da congregação e que são membros também da Igreja Batista Unida, por favor, vão assinando essa ata que ela será levada ao cartório. Já tem a maioria dos nomes dos irmãos, pode ter falhado e faltado algum, tá? Eu peço aos irmãos que façam rúbrica ou então a sua assinatura, porém tome cuidado para não rasurar e nem assinar em lugar errado, porque se tiver rasuras, isso é devolvido pelo cartório e tem que assinar tudo de novo, tá bom? Muita atenção, você não vai precisar escrever o seu nome, é só colocar uma rúbrica, ou o primeiro nome, enfim, tá? Alguns casos faltam RG, se você não tiver com ele aí, não anote para não errar, tá bom? Mas se tiver, pode ser anotado também o número do RG nos casos que estão sem, ok? Enquanto a irmã vai passando, então, a lista, eu vou ler aqui os membros atualmente da Igreja Batista Unida que congregam aqui, que serão os membros fundadores da igreja, da primeira Igreja Batista Parque Flamengo. São eles: Adriana Salustiano, Agnaldo Reis Aragão. Não precisa registrar a presença não, tá? É só leitura, tá bom? Então tá bom. Então, peço perdão ao irmão. Vamos começar de novo, né? Adriana Salustiano Aragão, Agnaldo Reis Aragão, Ângela Cristina de Almeida Olivares. Esse aqui não está, né? Porque já está em outro estado, o Antônio Augusto de Oliveira. Beatriz Verônica Cavalcante Correia. Beatriz? Não? Beuzair Aparecida Silva Costa. Bianca de Souza Marques Santos. Cláudia dos Santos Conceição. Daniane Santana Lia de Souza. Daniela Varela de Oliveira. Sim, presente? Presente? Isso, fala para os irmãos ouvirem. Daniel Lira de Souza. Divina Aparecida Barbosa. Edna Tavares Souza. Edson Cândido de Souza. Eliane Alves de Lira. Érica Mendes de Oliveira Vieira. Osana Barbosa Santos. Ítalo Marques Alves Veiga. Joaquim Pinto de Oliveira. Joyce dos Santos Silva. Leia Armando da Silva Batista. Leia de Souza Pereira Santos. Leonardo Alargon do Espírito Santo. Lídia Ana Souza Santos. Liliane, não, essa aqui não é da Unida, perdão, irmãos. Lucas Nascimento Lima. Luciano Santos Lopes de Souza. Luzimar Alves da Silva. Marcílio de Souza Pereira. Maria Gilvana Cavalcante Correia. Maria Pereira da Silva. Maria Raimunda Teodoro Moreira Braga. Marta Vieira Veiga. Maurício Batista.
Agora aqui eu vou pedir a ajuda da igreja, porque eu não sei qual que é o da Unida e qual que é daqui. Natan da Silva Costa é daqui, não é isso? Presente? Tá, o outro Natan é da Unida, então. Nivaldo Costa Santos, Paloma da Silva Costa, Rafael William Cavalcante, Raquel de Souza Martins, Rayane Teodoro Moreira Braga, Rodrigo Silva de Almeida, Rosana Armando da Silva Batista, Rosana Rodrigues Souza Silva, Rosilene da Silva Albuquerque Santos, Rian Lira de Souza, Samuel Jackson dos Santos, Sérgio Luiz Martins, Tânia Aparecida Ferreira, Tiago Silva de Molinas e Viviane Cristina Alves Veiga. Ok? Faltou algum nome? Deixa eu ver se está na lista. Ah, tá, desculpa, não fui eu que redigi. Tá, será corrigido. Qual que é o nome da irmã, por favor? Luciana. Ah, então eu que li errado, irmã, perdoa. Tá, Luciana, tá? Faltou o nome do pastor Vanderlei, da irmã Fabiola, né? Serão incluídos aqui também depois, tá? Ok, pastor, são esses. Por que é importante, irmãos, lermos o nome e constatarmos a presença desses irmãos? Porque os irmãos que foram, os nomes, tiveram o nome apresentado, o nome aí, serão os fundadores da igreja, certo? Os que não estão presentes, estão ausentes, então eles não estão participando da organização. Cara, em outro momento poderão estar aí formalizando também o ingresso na igreja. Mas nesse momento, irmãos, aqui de corpo presente, usando essa palavra aí, são esses irmãos que falaram presentes, que estão aqui constatando e participando da organização. Então, vocês serão considerados os fundadores da igreja, da Novel Igreja, ok? Então, o pastor terá cuidado agora de acertar a lista de presença aí para constar na ata corretamente, né? E os demais irmãos que estiveram ausentes, na próxima assembleia estarão formalizando o seu ingresso aí, e a igreja estará transferindo, então, a carta de transferência deles, né? E quem sabe também haja alguém de uma outra igreja que está frequentando aqui, também vai formalizar a sua transferência para essa nova igreja. Tá? Muito bem, os irmãos que estão presentes, que falaram presente, agora fiquem de pé, porque eu vou fazer uma pergunta aqui, os irmãos vão confirmar se aceitam ou não a organização da igreja. Os irmãos que tiveram nomes apresentados aqui e que constituirão a nova igreja, estão de acordo, é de livre e espontânea vontade organizar em uma nova igreja? Sim. Tá ok? Então, há uma proposta para a formação dessa igreja? Apoio? Os irmãos favoráveis, levante a mão. Então, os irmãos estão de acordo, confirmando nesse momento a formação de uma nova igreja. Agora eu vou fazer outras perguntas aqui importantes também sobre a nossa denominação, né? Que os irmãos vão dizer se aceitam ou não aceitam. Os irmãos declaram perante Deus e a igreja agora que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus e como a única regra de fé e conduta? Sim. Que aceitam a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira como doutrinas bíblicas para a igreja? Sim. Que aceitam participar e cooperar com o plano cooperativo e projetos missionários da denominação no âmbito da associação, no âmbito estadual, nacional e mundial? Sim. Aceitam o pacto das igrejas batistas? Sim. Ok. Podemos sentarmos. Nessa formação da nova igreja, irmãos, ainda bem que os irmãos já têm aí um pastor escolhido, né? E isso é muito bom, começar já com um pastor para estar orientando a igreja, cuidando do rebanho, né? A função pastoral é essa,
é cuidar da igreja, cuidar do rebanho, né? Ensinar os preceitos, as doutrinas bíblicas. Essa é uma das funções pastorais, né? E então nós gostaríamos nesse instante aqui de até chamar o pastor, porque ele tem que fazer essa parte, de submeter aqui o nome do pastor Vanderlei, que tem estado diante dos irmãos, para ser eleito nesse momento como pastor ou não da igreja nova. Meus queridos irmãos, nesse momento, eu pediria para o pastor Vanderlei viesse à frente. E gostaria que a igreja voltasse, se aceitam o nosso querido pastor Vanderlei como presidente, pastor-presidente da Primeira Igreja Batista Parque Flamengo. Aqueles que assim o desejarem, por gentileza, levantem a mão. Por unanimidade, pastor, o senhor foi eleito como pastor-presidente da Primeira Igreja Batista. Amém? Então, a partir desta noite, logo em seguida vamos ter a posse, né, também na diretoria. Então aí os irmãos já começam com um novo pastor, o pastor titular da igreja, né? O pastor Moretti deixará de ser o pastor titular daqui, né, da congregação. Uma outra coisa importante, irmãos, né, até já tem sido mencionado aqui, em relação ao nome oficial da igreja. Então cabe também à igreja, nesse momento aqui, oficializar qual o nome que querem ser chamado aqui, igreja tal, assim. E pelo que estou sabendo, né, já foi me adiantado que a igreja, o nome escolhido é Primeira Igreja Batista Parque do Flamengo. É isso? Parque Flamengo. Então, Primeira Igreja Batista Parque Flamengo. Ok? Vamos oficializar. Apoio, os irmãos propõem realmente esse nome? Alguém propõe? Apoio? Os irmãos favoráveis, levante a mão. Pode marchar. Se tiver contrário, pode se manifestar também democraticamente, né? Então, agora, os irmãos têm um nome aí, né? A partir de agora vão ser chamados Primeira Igreja Batista Parque Flamengo, ok? Então, está aí. Eu sei que desde o início o pastor já tem mencionado o nome, mas agora oficializou, ok? O que mais aqui na ordem aqui, né? Agora, então, eu vou passar a palavra ao pastor Moretti, que vai fazer a entrega da Bíblia, ok? Nesse momento, como presidente da Igreja Batista Unida, pastor Vanderlei, por gentileza, eu passo em suas mãos a Bíblia, a palavra sagrada, e é a nossa única regra de fé. Amém? Nesse momento, eu vou... O senhor vai continuar aqui ou... Ok, irmãos. Está sobrando para mim aqui. Bom, depois desses momentos de solene aqui, até com a entrega da Bíblia, né, nós vamos mais uma vez orar ao Senhor, né? Vamos, irmãos, nos colocar de pé. E vamos agradecer a Deus, porque agora já estamos diante de uma nova igreja, né? Em seguida, vamos ouvir a mensagem que Deus preparou para nós, em especial para a primeira igreja aqui, Parque Flamengo, né? Então, vamos, irmãos, vamos receber o privilégio de ouvir como igreja a primeira mensagem desta noite. Ok. Eu gostaria de convidar uma pessoa para orar e agora convidar uma irmã, né? Mas também que vai constituir aí a MCM da igreja. Com certeza já tem um grupo aqui
Então, quem que está presidindo atualmente a MCM aqui na congregação? A MCM. Então, vem aqui à frente. A irmã vai orar já como a primeira Igreja Batista Flamengo, orando pelo grupo todo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por esse momento tão importante na vida da Tua igreja, Deus. O Senhor continue nos abençoando para que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe esse momento tão especial em nossas vidas para que possamos deslanchar, Senhor, e pregar o Teu Evangelho aqui no meio dessa comunidade, Pai, nesse bairro, Pai. Nos abençoa cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos. Amém. Que bonito, né? Criação de uma nova igreja. Isso nos deixa muito felizes. O céu também está em festa. Nesse momento, eu gostaria de chamar aqui à frente a esposa do pastor Paulo Sérgio, a nossa querida irmã Zenilda, né? O qual estará nos contemplando com um louvor. Graça e paz, irmãos. É motivo de alegria quando uma igreja, uma congregação se torna igreja. E esse louvor, ele fala muito ao meu coração, porque nós possamos passar por muitas dificuldades. Eu também já acompanhei muitas congregações, hoje já estou numa igreja, mas a gente nunca deixa de louvar, nunca deixa de cantar ao Senhor. Amém? Nasce no meu peito uma vontade imensa de cantar louvores ao Trino Deus, exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me libertou. E sem detrimento, nem por um momento, posso esquecer-me da terrível cruz e de muitas dores, do amor perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus. Quero cantar enquanto o fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Tá comigo como outro amigo, nesta vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, erguem-me fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto o fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, desta vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, erguem-me fracassos,
E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Quero cantar enquanto fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. Quero cantar, quero cantar, quero cantar. Amém? Que os irmãos sempre cantem, sempre cantem, sempre canta, que o louvor, ele enche o nosso coração. Amém? Glórias ao nosso Deus. Que Deus continue capacitando, iluminando a irmã, para que nós possamos gozar desse dom da irmã. Nesse momento eu chamo o nosso querido pastor Paulo Sérgio à frente, o qual estará nos trazendo a palavra. E eu gostaria de chamar o nosso querido irmão Zeca, representando a Igreja Batista Unida e a diretoria e seus membros, para orar pelo nosso pastor e pela palavra que o mesmo vai trazer. Glória a Deus, né, irmãos? Estou muito feliz, viu, pastor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos na beleza da tua santidade. Pai, teu Santo Espírito já falou ao coração do nosso querido pastor Paulo Sérgio. Nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Ó Deus, e que nós possamos refletir da mesma e sairmos daqui, ó Pai, saltitantes de alegria, porque ouvimos do Senhor. Eu peço uma bênção, ó Pai, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida do pastor Vanderlei, da irmã Fabiola, dos nossos queridos, amados irmãos, Pai. Ó Deus, quantas alegrias passamos junto com os irmãos aqui também, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos louvar o Senhor também pelos pastores, ó Pai, que conduziram. Ó Deus, pastor Moretti, pastor Joel, pastor Cláudio, Pai. Cantuária e o pastor Cláudio, Senhor. Enfim, ó Pai, o pastor Paulo Sérgio. Ó Deus, nossos queridos e amados, Pai. Ó Deus, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o pastor Paulo Sérgio agora, neste momento, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Grato, meu querido irmão. Irmão, a palavra está contigo. Obrigado, pastor Moretti. Tá bom. Boa noite, queridos e amados irmãos da Primeira Igreja Batista, Parque Flamengo, hein? Que alegria, que maravilha. E eu, assim, fiquei muito surpreso, alegre, pelo convite do meu amigo pastor Vanderlei Pontiroli, né? Quando ele me convidou, eu tomei até um susto, assim, eu falei, nossa, eu, né? Mas, aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Isso serve para pastor, serve para membro, serve para a igreja. E eu aceitei de bom grado participar com vocês desse momento de tão importância na vida desta igreja. A sua fundação, com membros fundadores, com todo entusiasmo, com toda alegria, para marchar e avançar e fazer com que o Evangelho de Jesus se expanda mais e mais, que através dessa igreja surja outras igrejas e assim vai crescendo o reino, né? Amém? Queridos irmãos, o que anda hoje, assim, fazendo as pessoas ir a academias, fazer certo tipo de tratamentos, relacionado à saúde, à beleza, à estética. Mas se a pessoa não tem saúde, por mais dinheiro que ela tenha, por mais amigo, por mais sábia que ela seja, diplomas e tudo mais, ou até não tendo nada, se ela não tiver saúde, não tem valor, né? As coisas ficam difíceis. E eu quero compartilhar com vocês
sobre uma igreja que ela teve saúde, uma saúde a ponto de onde as pessoas observavam ela, via que ela era uma igreja saudável. E eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. E essa igreja, a fé dela repercutia, as pessoas admiravam essa igreja, as pessoas acredito que queriam ser igual a essa igreja. E isso é muito bom porque demonstra uma saúde não física, uma saúde não estética, mas uma saúde espiritual. Então, uma igreja com boa saúde espiritual é essa igreja que nós vamos compartilhar agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 3, melhor assim dizendo. Gostaria que os irmãos ficassem de pé para que nós pudéssemos acompanhar. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigado por essa palavra, que ela possa vir de encontro aos nossos corações, ó Deus, que aquilo que os irmãos, a igreja estiver, ó Deus, necessitada, que a tua palavra possa suprir, Pai, as necessidades de cada um de nós. Essa é a oração que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, Tessalônica era uma cidade, uma capital da Macedônia. E Paulo teve uma visão onde um jovem da Macedônia falou: olha, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. O apóstolo Paulo não sabia o que ele iria realizar, o que aconteceria com ele, mas ele respondeu, ele atendeu o chamado dessa visão que ele teve, que o Senhor mostrou para ele, e ele foi para uma grande missão. E aí ele começou a andar por ali, chegou até Filipenses, a cidade de Filipe, e anunciou a palavra naquela cidade, conheceu pessoas, foi preso. Teve o carcereiro que queria se matar, porque o Senhor libertou eles da prisão. Aí o apóstolo Paulo já pregou para aquele carcereiro. Mas ele tinha essa missão de levar a palavra do Senhor. E saindo de Filipos, ele foi para Tessalônica. Só que em Filipos, teve judeus que não gostavam da pregação, não aceitavam a pregação de Jesus Cristo. Achava que era uma seita que trazia confusão, que prejudicava o comércio, que prejudicava o andamento do templo. Naquela época se fazia sacrifícios de animais. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não havendo mais necessidade de sacrificar animal, de guardar sábados, de circuncidar. Mas, havendo pregado essa palavra que primariamente poderia ser uma contradição para aquelas pessoas, ela fazia muita divisão. Mas também essa palavra, ela trazia a pessoa cativa para a liberdade em Cristo. Ela trazia a pessoa que estava no estado de inimigo de Deus para amigo de Deus, no estado de trevas para a luz. E o apóstolo Paulo era um portador dessa palavra. Então aqueles judeus que não concordavam com essa palavra fizeram um motim, procuraram pessoas desocupadas, tentando fazer com que elas fossem até esse servo de Deus para matá-los, para judiá-los, para impedir que essa palavra fosse pregada. Mas o apóstolo Paulo, sobre o poder do Espírito Santo, foi anunciando essa palavra. E ele chegando em Tessalônica,
as pessoas já estavam vindo de Filipe para chegar em Tessalônica. E ele pegou nessa igreja 3 sábados. E a pregação do apóstolo Paulo, ela teve uma aceitação unânime no seio dessa igreja. Era uma igreja de gentios, pessoas que vieram do paganismo, pessoas que criam em outros deuses, politeístas. Não era igual aos judeus, que era monoteísta, mas eles eram politeístas. E eles aceitaram a palavra com bastante recepção. E nós, olhando o perfil dessa igreja, queridos amados irmãos, da PIB de Parque Flamengo, eu quero compartilhar com vocês Tessalônica, uma igreja com boa saúde espiritual. Porque essa igreja, ela se nutriu, ela nutriu do pão, que é Jesus Cristo, ela se nutriu da água da vida, que é Jesus Cristo, e ela se tornou uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja robusta, igual a Igreja Batista de Parque Flamengo. Eu vejo isso nos olhos de vocês, a alegria que vocês têm em se tornar igreja. Que nem o pastor Cláudio falou, saiu do leite, agora já começa uma comida mais sólida. A responsabilidade agora já é latente. Tem os estatutos, tem o pacto, tem os compromissos que vai depender de cada um de vocês. E isso a gente só consegue quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós nos alimentamos da água que é Jesus Cristo. E por isso, queridos irmãos, queridos e amados irmãos, vamos aprender com os irmãos de Tessalônica, né? Algumas características de como ser uma igreja com boa saúde espiritual. Vamos aprender. O que é bom nós temos que aprender, não é verdade? O que é ruim a gente deixa de lado, mas o que é bom nós temos que aprender. Então nós vamos aprender com essa igreja em Tessalônica algumas características de como ser uma igreja com boa saúde espiritual. A primeira característica de uma igreja com boa saúde espiritual é que ela tem uma fé operosa. A igreja precisa ter uma fé operosa. A igreja de Tessalônica tinha uma fé operosa. Está no versículo 3 do capítulo 1, parte A. Diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Então a fé dos tessalonicenses não era uma fé meramente ilustrativa, era uma fé operosa, onde as pessoas viam o resultado dessa fé. E o apóstolo Paulo falou, recordando, eu estou me lembrando de como vocês aceitaram essa palavra em meio à perseguição, que eu cheguei aí perseguido, eu tive que sair às pressas, vocês me enviaram para Bereia. Vocês me enviaram, mas vocês não se escandalizaram comigo. Vocês aceitaram essa palavra com uma fé operosa. E no capítulo 2, versículo 3, vai dizer que eles mantinham a firmeza da fé inicial nas provações. Então aquela fé que eles receberam quando o apóstolo Paulo pregou, eles mantiveram a fé, mesmo diante das adversidades, diante das provações, diante das tribulações. A mesma coisa somos nós, vocês, Igreja Batista em Parque Flamengo. Vocês precisam manter essa fé, vocês precisam manter essa força, essa confiança, essa robustez, essa vontade de avançar que vocês estão tendo hoje quando os dias difíceis chegarem. Quando vocês começaram como congregação, entendemos que houve momentos difíceis, mas vocês venceram em nome de Jesus e vocês chegaram até aqui. E o apóstolo Paulo está falando aqui, no versículo 13, capítulo 2, versículo 13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós,
os que credes. Então, queridos irmãos, essa palavra ela opera eficazmente, porque ela é a palavra de Deus. É a espada de dois gumes, ela corta de todo lado. E aí, essa fé inicial, ela se mantém firme, porque ela está alicerçada em Jesus. Por toda parte, a fé desta igreja era reconhecida. Por ela ter uma operosidade na fé, por toda parte, a fé dessa igreja. Olha, aquela igreja ali, aquela igreja da rua Sítio do Marcini, sabe? Eu gosto daquela igreja, um pessoal alegre, um pessoal que ajuda, um pessoal que compartilha, convida. Eu gosto do louvor daquela igreja. Então, queridos irmãos, por toda parte, a fé dessa igreja era reconhecida. E nós aqui da Igreja Batista em Parque Flamengo precisamos seguir esse exemplo da igreja em Tessalônica, que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 1, versículo 8: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, irmãos. Que coisa maravilhosa! Já pensou o apóstolo Paulo falar assim: olha, não preciso acrescentar mais nada, continue aí, continue com essa saúde espiritual, continue fazendo a fé de vocês ser operosa, fazendo a fé de vocês ser aquela fé inicial, o primeiro amor, e essa fé sendo reconhecida no seu convívio, onde vocês estão. Então, nessa palavra que eu falo para vocês, essa igreja se mostrava modelo, era uma igreja modelo para todos os crentes, uma igreja que as pessoas queriam estar perto desses irmãos, queriam participar dessa igreja. Então era assim a igreja em Tessalônica. E para que a Igreja Batista em Parque Flamengo tenha essa característica, ela precisa ter uma fé operosa, irmãos. Precisamos aqui, no dia de culto, abrir a igreja, ser o primeiro a chegar, ser o último a sair, não esperar só o pastor ou só o irmão que abre a igreja, não. Eu quero abrir a igreja, não quero ver a igreja fechada, eu quero ver a palavra de Deus ser divulgada, eu quero ver pessoas libertas. Irmãos, tem tantas pessoas aí precisando da palavra de Deus, tantas pessoas nas sarjetas, tantas pessoas nos hospitais, sedentas da palavra de Deus, e muitas vezes nós não abrimos a porta da igreja. A segunda característica de uma igreja com boa saúde espiritual é que ela tinha amor fraternal. O amor, irmãos, é o ingrediente importante para que tudo dê certo. É na família, é no trabalho, é no dia a dia, é com os filhos, é com os amigos. É preciso ter amor. O amor fraternal e produtivo. Está no versículo 3, parte B. Diz assim: da abnegação do vosso amor. Então, os tessalonicenses, eles negavam a si mesmos para servir o seu próximo. O amor os levou à fadiga de uns para os outros. O amor dos tessalonicenses era um amor que cuidava do seu irmão e da sua irmã, cuidava daquelas pessoas que chegavam na igreja, que muitas vezes chega tímida e senta lá no banco de trás. Por quê? Porque essa igreja ela era instruída por Deus a amar. Isso aqui está no capítulo 4, versículo 9, diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Essa igreja era instruída por Deus a amar, irmãos. A mesma coisa somos nós, Igreja Batista em Parque Flamengo. Vocês são instruídos por Deus a amar. Vocês amam porque Deus amou vocês primeiro. Vocês amam porque o amor de vocês vem do Deus Supremo, que supre todas as nossas coisas. E aquilo que transborda para as outras pessoas não vem de nós, mas vem de Deus. Então, queridos irmãos, ela era instruída por Deus a amar. Eu e você, nós somos instruídos.
Está aqui a palavra da verdade. Essa palavra ela nos instrui, irmãos queridos. Se nós estivermos sentindo alguma sabedoria, alguma maneira de agir, de amor para com o nosso próximo, basta nós lermos a palavra do Senhor. O seu amor era na prática. 4:10 diz assim: na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Então o amor dessa igreja era na prática, não era só em palavra, eu te amo, vai em paz. Não, o amor era participativo. Os irmãos, eles se ajudavam, eram altruístas, um para com o outro. O amor para com a liderança, também havia naquela igreja amor para com a liderança. Aqui nós temos líderes nessa igreja. Provavelmente vão instituir mais líderes, vai aparecer departamentos, e ela vai crescer. E nós temos o líder aqui, que é o pastor da igreja. Então, ela tinha um amor, tinha um zelo pelo pastor, tinha um respeito pelo seu líder. O seu líder chegava, eles procuravam saber, olha, você precisa de alguma coisa? Estou aqui à sua disposição, vamos orar, vamos fazer com que a obra de Deus avance. Então, o amor era também para com a liderança. Vamos ver aqui no capítulo 5, versículo 12 a 13, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Deus colocou aqui nessa igreja o pastor Vanderlei. Daqui para frente, ele será o pastor que Deus irá falar o coração dele, e ele irá colocar para a igreja que destino, que caminho a igreja deve seguir. Mas para isso ele precisa de apoio, ele precisa de consideração, ele precisa de ajuda, de amor. Então essa igreja de Tessalônica, ela nos dá essa lição. Por isso que ela era uma igreja que tinha o amor fraternal. O amor é a raiz que produz a fé e a esperança. O amor, irmãos, se nós tivermos fé, esperança e não tivermos amor, não tem sentido algum. Está lá em 1 Coríntios 13:13. E a terceira característica de uma igreja com boa saúde espiritual é que ela é firme na esperança. Ou seja, ela precisa estar firmada na esperança. Vamos ver no capítulo 3, versículo, parte B, que diz assim: e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tinha firmeza na esperança. E a esperança dela era no Senhor Jesus Cristo. Tinha esperança da salvação em Cristo. Está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Nós marchamos, nós servimos o Senhor Jesus, nós pregamos o Evangelho, nós compartilhamos o amor, nós temos uma fé operosa, porque nós temos esperança. E a nossa esperança está em Jesus. Um dia Ele virá buscar a igreja. Um dia Ele irá nas nuvens e nós nos encontraremos com Ele. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, mas todos irão encontrar o sumo pastor. Por quê? Porque a nossa esperança está em Jesus. Queridos irmãos, o mundo busca esperança em muitas coisas, que eu falei para vocês. As pessoas procuram academia para ficar sarado, não igual eu, né? Uma vez eu fui numa academia lá, saí todo quebradão. Aí nunca mais eu voltei. Mas eu quero dizer para vocês que as pessoas procuram esperança em muitas coisas, investimento, na bolsa, na estética e muitas coisas aí. Mas a esperança da igreja, do corpo de Cristo, está em Jesus. Que um dia essa igreja se tornará a esposa de Cristo.
é a noiva de Cristo, mas lá haverá o casamento onde ela se tornará a esposa de Cristo. A esperança não se confundia em meio à perseguição. A esperança daqueles irmãos queridos, em meio às perseguições que eram muitas naquela igreja, essa esperança não se confundia, ela permanecia. Às vezes, amados irmãos, nós, quando estamos nos momentos de alegria, no momento de bonança, a gente sempre agradece a Deus, a gente ora, oh, como Deus é bom, que Deus maravilhoso, glória a Deus, eu vou servir esse Deus. Mas às vezes, queridos irmãos, quando os ventos começam a ser contrários, às vezes quando vem problemas na nossa vida, na nossa saúde, no nosso trabalho, nos relacionamentos, será que a fé, será que a esperança continua a mesma? Será? Mas seguindo a terceira característica da igreja de Tessalônica, que ela tinha firmeza na esperança, nós entendemos que a nossa esperança não pode ser confundida com a situação que nós vivemos. Porque em Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. E a nossa esperança está nele. Sem ele nós não somos nada, irmãos. Por que muitas famílias, muitos pais de famílias procuram resolver os seus problemas de uma forma tão assim que você fica surpreso? Muitos jovens aí entrando no mundo das drogas, muitos jovens se cortando, porque está procurando alguma esperança para a sua vida. Quantos pais de família não cometem atrocidade com as suas companheiras? Ele também acaba partindo para a eternidade de uma forma involuntária, porque a sua esperança está nas coisas passageiras. E são esperanças vazias, são areias movediças. Mas a nossa esperança, ela não muda em meio à circunstância. Porque não é o meio que nos influencia, mas nós é que influenciamos com a nossa esperança interna no Senhor Jesus, o meio. Esperança dessa igreja produziu uma atitude corajosa na perseguição. E em Romanos 15:3 diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi outorgado. E para concluir, queridos e amados irmãos, quero dizer para você que precisamos ser crentes sadios espiritualmente. Precisamos ter uma boa saúde espiritual. Precisamos exercitar a prática, o exercício da fé, como soldado, como aquele que não se envolve com as coisas desse mundo, como o agricultor, aquele que planta, aquele que colhe e participa das primícias do fruto. E como atleta, aquele que tem um alvo, que corre e não se contamina com nada, mas até alcançar aquele prêmio que para ele está proposto. Por isso, queridos irmãos, vocês da Igreja Batista em Parque Flamengo e todos nós, sejamos uma igreja com boa saúde espiritual, a exemplo de Tessalônica. Primeiro, porque ela tinha uma fé operosa. Segundo, ela tinha amor fraternal. Terceiro, ela tinha firmeza na esperança em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra. E que vocês possam seguir esse exemplo. Ser uma igreja com uma boa saúde espiritual. Ser uma igreja que é nutrido com leite espiritual puro.
com a palavra de Deus, uma igreja em que a fé repercute em vários locais, uma igreja onde as pessoas têm vontade de estar junto com vocês, onde as pessoas querem participar dos cultos juntamente com vocês. Que Deus nos abençoe. Baixa as suas cabeças para a gente orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor levantou neste lugar essa igreja. Uma igreja, Senhor, forte. Uma igreja, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerá contra ela, porque essa igreja é tua. E ela está alicerçada no Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, essa igreja que é o tabernáculo da verdade. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus que ela sempre mantenha, Pai, a saúde espiritual. Que ela sempre, Senhor, tenha uma fé operosa, Pai. Que ela sempre, Pai, tenha um amor genuíno de uns para com os outros. E que a sua esperança esteja sempre firmada no Senhor. Por isso, Pai, abençoa essa igreja, todos os projetos, todos os planos que ela vier a ter, que possa ser realizada em nome do Senhor Jesus, segundo a tua vontade. E abençoa também o pastor Vanderlei, Pai, que o Senhor levantou aqui, para que seja o pastor que conduzirá essa igreja. Capacita teu servo, dê sabedoria a ele, Pai, que ele possa cada dia estar, ó Deus, se nutrindo da tua palavra, que ele possa estar sempre na tua dependência, Senhor, juntamente com a liderança dessa igreja. Abençoa a sua família, sua esposa, seus filhos. Essa é a oração que eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu esqueci, me perdoe de me apresentar, de apresentar minha esposa Zenilda, né? É uma falha, né? E eu peço perdão a ela. Minha esposa Zenilda, por favor. Minha esposa Zenilda, irmão. Obrigado, pastor. Passo para quem? A equipe de louvor. Convido a igreja a se colocar de pé novamente. Dando continuidade ao culto dessa noite, nós vamos declarar que o nosso Deus é grande e muito digno de ser louvado. É o Senhor e muito digno de louvor.
podemos nos assentar, meus irmãos, depois desse belíssimo louvor. Nós vamos continuando no nosso culto. E nesse momento, nós vamos chamar aqui à frente o pastor Joel, que estará dando continuidade à parte protocolar, que é de dar a posse à nova diretoria da BIP Parque Flamengo. Muito bem, irmãos, estamos caminhando para o encerramento desse culto solene. E neste momento, irmãos, nós queremos então empossar o pastor que foi escolhido por vocês nessa nova igreja. É o pastor Vanderlei. Convido a vir aqui à frente. Ele vai ler o termo de posse, um compromisso com a igreja e também com a denominação. Nesse instante, gostaria que o pastor então lesse o termo de posse. Eu tenho aqui, gostaria que é um compromisso muito sério. Pastor, tem minha bolsa ali? Eu ando preparado, até pega o rumo e prumo para mim. Aí é só colocar o seu nome lá dentro. Tem lá o modelo. São formalidades, irmãos, que nós, por isso que é importante a gente fazer conforme manda os protocolos. É só, irmão, então, colocar seu nome, então, o resto é o texto. O texto. Eu, pastor Vanderlei Pontiroli, assumo solenemente perante a igreja, Primeira Igreja Batista Parque Flamengo, dos pastores e membros de outras igrejas co-irmãs aqui representadas neste culto solene de posse, as funções de presidente e pastor desta igreja, conforme determina o seu estatuto, o regimento interno e preceitua o Novo Testamento, comprometendo-me diante de Deus e perante todos a desempenhar as atribuições ora recebidas nos termos que adiante expressamente firmo, defender a palavra de Deus como única regra de fé e prática e os princípios instintivos dos batistas, reconhecidos ao longo da história, desenvolver o ministério pastoral como elemento-chave da conciliação e comunhão na Igreja de Cristo, primando sempre pelos ensinos da palavra de Deus e a defesa da doutrina batista, interpretada pela declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e adotada por esta Igreja. Trabalhar intensamente pela unidade da Igreja, respeitando sua origem, seu nome, sua história, suas doutrinas, sua cooperação denominacional, seu patrimônio, jamais permitindo ser o elemento provocador de divisões por desrespeito a estes itens básicos e que constituem a Igreja. Aceitar as decisões, sugestões e observações da Convenção Batista do Estado de São Paulo e da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, através da subseção do Estado de São Paulo e subseção de Guarulhos, a que pertence esta igreja, quando por estas for procurado para defender suas doutrinas, seus princípios e sua cooperação, visando a unidade denominacional. Ser exemplos da igreja, ser exemplo para a igreja e para a sociedade,
quanto à sua vida de relacionamento com Deus, sua família, finanças e negócios com a sociedade em geral. Respeitar as decisões da igreja, ajudá-la a trilhar sua vida de compromisso com Deus, sendo sempre promotor da paz, da harmonia, para que o ambiente seja próprio para a adoração a Deus e expansão do reino de Deus entre os homens. Declarar publicamente que creio firmemente nas doutrinas defendidas pelas igrejas batistas, filiadas à Convenção Batista Brasileira, tendo plena convicção disto. Porém, comprometo-me que, se em algum momento pensar diferente disto, renunciarei à presidência e ao pastorado desta igreja, deixando-a imediatamente, sem qualquer proselitismo ou outro meio de persuasão aos seus membros, respeitando assim a sua origem, seu nome, sua história, suas doutrinas, sua cooperação denominacional, seu patrimônio e a sua unidade denominacional. Finalmente, espero da igreja que andemos juntos, lado a lado, na dependência do Espírito Santo, para juntos patentearmos o amor de Jesus Cristo aos perdidos tão carentes do amor de Deus nosso Pai. Diante disto, firmo o presente compromisso de posse, para que produza seus efeitos legais na presença de todos, sob os olhares de Deus e buscando dele a sua sabedoria para assim cumpri-lo. Que Deus abençoe o irmão, né, como pastor agora dessa nova igreja, e que realmente aqui, irmãos, possa estar diante do povo de Deus, conduzindo da melhor forma possível, né, para a honra e glória do Senhor. Né? Então, vamos orar primeiramente pela posse do pastor, imposição dele, em seguida teremos um outro passo de posse também, da nova diretoria. Aí. Ficamos de pé, vamos estar orando. Pastor Moretti aqui, é o presidente da igreja, então eu gostaria que o irmão empossasse o pastor com a sua oração. Apenas estou. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento aqui ímpar em nossas vidas, Pai. Cada um de nós aqui está com os corações alegres, Pai, pois o seu ID está sendo cumprido, Pai, através dessa agência aqui, Pai, a cuja qual irá levar o Evangelho a todas as pessoas desse bairro e mais longe ainda do que aqui, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, esse pastor Vanderlei, Pai, o cujo qual tem a liderança da igreja em suas mãos, Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a igreja ande, Pai, com os passos firmes, Pai, demarcados na fé, como foi pregado pelo nosso pastor antecessor aqui, Pai. Que o amor não seja somente, Pai, abstrato, mas sim concreto, Pai. Pois o amor não pode ser abstrato, pois o amor de Deus não foi abstrato, foi concreto, conforme João 3,16, Pai. Que essa igreja também possa, Pai, através do seu pastor, ter o amor fraterno, Pai, e concreto, Pai. O verdadeiro amor ao próximo, Pai. Que o Senhor esteja capacitando firmemente, Pai, o pastor para estar à frente. Que quando ele desanimar, Pai, o Espírito Santo tome a frente dele, Pai, e continue, Pai, levando a igreja, Pai, aonde o próprio Deus assim o quer, através do Espírito Santo, Pai. Que cada membro, Pai, dessa nova igreja, Pai, seja vivificado pelo Espírito Santo, Pai. E que no coração de cada um, Pai, arda o amor ao próximo, Pai, através das ações sociais, Pai, através de um amor fraternal, Pai, através de um amor verdadeiro, Pai, que cada um possa espalhar a luz que existe no coração de cada um, daquela porta para fora, Pai, trazendo para o coração deles pessoas que necessitam da palavra do Senhor, Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
todos nós dizemos amém. Podem sentar, irmãos. O pastor permanece aqui. Passo o seguinte, irmãos, agora nós vamos chamar aqui à frente a nova diretoria, né? Vamos ter os nomes aí, o pastor pode nos ajudar aqui. Já quem vai compor a sua diretoria agora? Quero chamar aqui à frente o Aguinaldo Reis Aragão, primeiro vice-presidente. Pode ir ficando aqui. Cabe todos aqui. O Sérgio Luiz Martins, segundo vice-presidente. Irmã Cláudia dos Santos Conceição, primeira secretária. Daniane Santana Lima de Souza, segunda secretária. Ivaldo da Costa Santos, primeiro tesoureiro. Marcílio de Souza Pereira, segundo tesoureiro. Fabiola Barreto Pontiroli, relatora do Conselho Fiscal. Paloma da Silva Costa, primeira conselheira. E Rafael William Cavalcante, segundo conselheiro. Muito bem, nós demos o posse agora há pouco ao pastor, né? Pastor da igreja. Agora estamos dando posse à diretoria, começando com o presidente, que é o pastor Vanderlei é o presidente. E aí os nomes que foram mencionados aqui, e que vão compor a primeira diretoria dessa igreja, né? Então os irmãos terão um mandato pela frente, e nós sabemos, irmãos, que é de muita responsabilidade de todos que estão sendo indicados, eleitos nesta noite, porque vão estar ajudando o pastor Vanderlei, na gestão da igreja. A igreja, o pastor não administra sozinho, né? Ele administra com a equipe e com a igreja. E a Assembleia é soberana para as decisões de deliberação da igreja. Então é muito importante, irmãos, que já a partir de hoje, com a organização da igreja, os irmãos tenham já a diretoria para gerir os negócios da igreja, né? Ok? Então, também, os irmãos estão, né, nesse momento, sendo empossados, né, e recebendo essa incumbência de estar ao lado do pastor Vanderlei para